Fala turma, Victor Reuter aqui trazendo mais uma videoaula. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a criação de um dos materiais aí mais enjoadinhos de se fazer dentro do V-Ray para SketchUp, né? E que material é esse? É o material de seda, cetim. Então eu estou aqui com algumas referências, né? Como sempre aí nas aulas de criação de materiais. Eu gosto de frisar que é importante você analisar as referências para entender o comportamento do material e tentar, com os recursos que você tem dentro do V-Ray, reproduzir esse efeito ali. Então, estou aqui com algumas imagens aí, tá? Nós temos aqui algumas referências de como que funciona esse material de seda, cetim, para conseguir esse efeito, né? E ele é um tecido um pouco diferente dos outros aí, né? A gente tem um aspecto nele mais metalizado, é diferente da configuração dos outros tecidos aí, como nós já vimos em outros vídeos, onde você faz ali o efeito do fall-off, né, para conseguir aquela transição da área mais escura para a área mais clara. Aqui nesse tipo de tecido a gente tem um efeito muito particular, né? Como se fosse realmente ali um metalizado. Então tem aqui uma outra referência também, ele tem esse brilho bonito. Aqui uma outra referência, aqui uma outra. E esse aqui é o resultado que a gente vai atingir na aula de hoje, tá? Então vou te mostrar como criar esse efeito, como gerar variações. E eu decidi trazer esse vídeo porque eu passei por um trabalho onde a cliente me pediu para fazer esse material e realmente eu tive que fazer alguns testes, testar algumas técnicas ali, consegui chegar num resultado que eu considerei bacana e bora lá partir para o nosso arquivo para ver como fazer essa configuração aí. Bom, então já no SketchUp vamos criar aqui um novo material, né, genérico. Vou chamar aqui de seda aula. E como se trata de um tecido, né, eu gosto sempre de trocar a prévia aqui para Fabric, porque aí eu já consigo, pela própria prévia do V-Ray, visualizar mais ou menos como está ficando o comportamento do material e depois fazer uns testes ali para regular, né? Bom, e para conseguir esse tipo de efeito de transição que a gente tem ali na seda, a gente também vai usar o fall-off como a gente usa em outros tecidos. Então a gente vai clicar aqui e vai adicionar o mapa de fall-off. A diferença é que quando a gente observa o comportamento do fall-off aqui na configuração normal, ele traz mais a aparência do tecido regular, né? E para seda você vai ter que inverter os efeitos. Então na cor A você vai colocar a cor que você quer a seda. Vamos imaginar que eu quisesse uma seda aqui puxando para um vinho, um roxo. Então eu vou colocar a cor que eu quero aqui em cima. Eu vou copiar a cor para baixo e eu vou fazer o efeito contrário do que eu faria no tecido. Se fosse um tecido roxo, eu faria aqui assim, né? Clarearia, tiraria um pouquinho da saturação e eu já teria um comportamento ali de tecido roxo. Na seda, você vai fazer o inverso, você vai escurecer a cor B, tá? Então, retornando aqui, observe que a gente já conseguiu um aspecto ali ligeiramente parecido com o que é a seda, né? Com esses brilhos maiores aqui nessas áreas onde está dobrado. Só que o que acontece é o seguinte, por mais que você tente mexer nesses slides aqui, trocar o modo do fall-off, você não vai conseguir o efeito mais forçado, né? Que é o que acontece na seda ali. E para conseguir isso, a gente vai fazer o uso de um mapa aqui do V-Ray que vai intensificar o contraste desse fall-off aí. E que mapa é esse? Para adicionar ele, a gente clica aqui com o botão direito, dá um Wrap In e adiciona essa opção aqui, ó, Spline. Então você vai adicionar uma Spline. Agora a gente vai vir aqui na seção de valor e você vai criar 3 pontos aqui, tá? Você vai criar um ponto aqui, outro aqui e um aqui no meio. E você vai buscar fazer mais ou menos esse desenho aqui, ó. Subir esse ponto do meio, descer esse aqui e esse aqui você vai manipulando também. Você vai ter que conseguir essa aparência aqui nessa prévia, tá? Então, retornando aqui, veja que agora a gente já conseguiu intensificar o contraste ali do fall-off e chegar nesse resultado que parece até um metalizado mesmo, né? E o melhor desse material aqui é que por ele não ter reflexão, ele vai renderizar super rápido aí. Vamos bater um teste aqui para ver como que está ficando o resultado dele aplicado lá no modelo. Então veja como já está ficando, né? Inclusive eu vou deixar rolar um render interativo aqui para a gente começar a mexer lá com aquela curva, né? E ver o que influencia no material. Vamos aqui agora voltar na configuração do material e começar a trabalhar com esses pontos aqui, tá?
Então você pode ir manipulando os pontos aqui para ir testando. Veja que com esse ponto aqui a gente mata um pouco do contraste ali da transição. Conforme você vai puxando para cá, vai ficando aquele aspecto de seda mais fechadão, né? Mais escuro ali. Você pode trabalhar com esse ponto aqui de cima também. E ir regulando, tá? O que eu busco como regrinha aí é mais ou menos esse efeito aqui, ó. É até interessante esse ponto aqui, você tá aproximando. Cuidado para não passar, porque senão ele vai inverter os pontos, ó. E aí o material já não fica tão legal. Então eu tento aproximar esse ponto aqui bem perto do limite, até para começar a criar no centro aqui, ó, esse outro efeito, tá? E aí a gente vai conseguir uma seda com mais contraste ainda, mais intensificado. Se por um acaso você criar um ponto sem querer aqui, é só clicar com o botão direito que você deleta. Então é mais ou menos esse desenho aqui, ó. Eu vou até tirar um print aqui dessa imagem, tá? E vou mandar lá no canal do Telegram também. Então se você não tiver no canal do Telegram, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Participa lá que eu vou mandar, junto com a notificação dessa videoaula, essa imagem aqui também para você usar como referência do desenho que você tem que buscar. Agora vamos imaginar que eu quisesse outra seda, né? Eu já tenho a estrutura pronta aqui da curva, eu posso chegar lá e trocar a cor. Vamos supor que eu quisesse uma seda amarela. Então eu poderia pegar aqui na cor 1, colocar mais ou menos o amarelo que eu quero, copiar para a cor 2, e aqui eu vou escurecendo. Eu escureço bem, quase que lá no limite, quase que no preto, para dar esse contraste bem intenso ali. E aqui, dependendo da cor, você vai precisar mexer, tá? Então, mais uma vez, eu vou regulando aqui, ó, o efeito para ir conseguindo a curva e veja como fica bonito ali o material, né? Você pode, inclusive, eu acabei criando um ponto aqui sem querer, clicar com o botão direito. Pode regular essa curva aqui do meio também, que controla o contraste. Então, mais ou menos isso aqui que a gente pode buscar. Então você pode usar esse tipo de material para criar até mesmo fitilhos, né, de presente, coisas do tipo, que é um material super leve aí e dá um efeito bem interessante. Então, beleza, a gente chegou aqui já num resultado que já daria o efeito da seda nessa cor. Se eu quisesse uma azul, eu poderia trocar lá também, para um azulado aqui. Veja que só de trocar a cor já meio que bateu, né? Já ficou um resultado legal, mas eu gosto de copiar e escurecer para ter ali um tom azulado mais escuro, né? Para conseguir essa transição ali. Você pode escurecer a cor A também, só que tenha em mente que se você escurecer aqui, você vai precisar manipular esses pontos, puxar mais para cá, para a esquerda, essa galera toda, para começar a conseguir novamente o efeito ali da seda mais escuro um pouco. Então esse é o primeiro passo, né? Definir o diffuse, que eu acredito que é a parte mais enjoada. E daqui para frente você pode refinar mais o seu material. Que tipo de refinamento que você pode estar fazendo, né? Você pode pegar uma textura de tecido aí que você tem, um mapa preto e branco, um normal map de algum tecido e adicionar mais detalhe. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e carregar um bitmap aqui no Bump. Vou entrar na minha pasta aqui de tecidos e aí eu tenho algumas imagens aqui, ó. O ideal é que você analise umas referências também para ver o tipo de fibra e buscar texturas ali bem sutis, né, para conseguir dar o efeito. Mas eu vou usar essa aqui para exemplificar. Então eu poderia carregar uma textura de tecido aqui no Bump. Veja que agora ele já vai começar a dar aquela quebrada, né? Não vai deixar tão perfeito o material. Posso regular aqui a escala, o valor, né, a intensidade. Então vou botar aqui 0,2. Vou bater um região render aqui. Bom, então tá aí um bumpzinho de leve. Eu poderia seguir trocando as texturas, experimentando. E vou bater um render aqui de outro ângulo. Aliás, vamos ver aqui no interativo. Então tá aí um material que funciona bem de todos os ângulos, né? Você pode trocar as cores, experimentar, mexer com a curva lá também, porque você pode querer um pouco menos de contraste, mais, né? Dependendo do ângulo ali, você pode fazer alguns ajustes na sua curva aqui. Então, intensificar mais o contraste da seda. Então,
esse tipo de desenho aqui que é o melhor de todos, ó, que é o interessante, que é esse halo aqui, é onde a gente vai conseguir o efeito máximo ali do metalizado na seda, tá? Aqui é que a gente consegue chegar no melhor resultado aí. Bom, então é assim que eu faço o material de seda nas minhas cenas. Me conta aí nos comentários se deu certo, se você conseguiu fazer, se te ajudou aí nos teus resultados. Realmente é um materialzinho bem enjoado de fazer e eu acredito que com essa configuração aqui você vai conseguir melhores resultados. Não se esqueça, caso você ainda não esteja inscrito no canal, se inscrever para não perder os próximos vídeos e também, caso você conheça alguém que possa precisar dessa dica, estar indicando esse vídeo. Um forte abraço e eu te vejo na próxima videoaula.